Olá, queridos alunos, tudo bem aí com vocês? Eu sou a professora Jeane, professora de História, isto mesmo. E nós estamos na nossa segunda aula, aula 6, sobre período populista. Mais uma vez, gostaria de lembrar a você sobre aqueles combinados que nós tivemos na última aula. Se você vai assistir a sua aula para que você tenha um bom aprendizado, é necessário que você se afaste de aparelhos de som, que você desligue a televisão, que você procure um lugar confortável para você se sentar e que você tenha em mãos o caderno com seus lápis e canetas para você escrever pontos fundamentais da aula, aqueles que são mais importantes. Dê uma pause no vídeo se necessário, escreva, o que você acha que foi importante ali para você, que você precisa gravar e boa aula. Vamos lá? República do período populista de 1945 a 1964, parte 2. Eu falei para vocês na última aula sobre o conceito de populismo, o que é ser populista, como que um representante populista se porta e fiz aí uma introdução sobre o governo Vargas, Falei do movimento onde as pessoas queriam que ele continuasse, mas também falei que o período, neste período houve aí uma revoluçãozinha dos militares, onde queriam um afastamento de Vargas, e agora nós iremos ver toda a mudança política que sofrerá o quadro agora em diante. Então, eu vou tentar correr um pouquinho, porque são vários representantes, mas eu gostaria que você focasse aí em Vargas e em Juscelino Kubitschek, tá bom? Então, vamos lá. Então, aí nós temos a fotografia de alguns representantes, dos mais importantes aí da época, e República Populista. Eu trouxe para você um modelo de um mapa conceitual, esse que você está vendo. Isso aí é um modelinho de um resumo da aula. Você pode colocar o nome dos presidentes, o período que cada um atuou, as características, desse período e as forças políticas, ou seja, os partidos políticos, tá? Então, depois você dá uma pausa no vídeo, escreve no seu caderno, que isso é muito importante, tá bom? Principais acontecimentos da Quarta República Populista. Eurico Gaspar Dutra foi de 1946 a 1951. Eurico Gaspar Dutra foi eleito presidente pela chapa do PST e PTB, derrotando Eduardo Gomes, da UDN, e Iedor Fiuza, do PCB. Dutra elegeu-se encorajando no apoio tímido que lhe foi dado por Getúlio Vargas e também em virtude de deslizes cometidos por seu principal adversário, Eduardo Gomes. Dutra assumiu a presidência em 31 de janeiro de 1946, anunciando que seria o presidente de todos os brasileiros. O que acontece? Getúlio Vargas apoiou a candidatura de Eurico e com esse apoio, que foi assim crucial, ele acaba vencendo as eleições. Em relação à economia, destaca-se em seu governo dois momentos distintos. No primeiro, foi aplicada uma política econômica liberal, que depois de queimar as reservas cambiais do país, foi substituída por uma política intervencionalista, que resultou em grande crescimento econômico. Em questão de políticas externas, o país aliou-se incondicionalmente aos Estados Unidos. Então, nesse período, o país teve um crescimento econômico, tinha uma boa organização e, claro, tinha um parceiro, um aliado, que para a época era extremamente fundamental, que eram os Estados Unidos. Em decorrência dessa aliança, o governo rompeu relações diplomáticas com a União Soviética e passou a perseguir fortemente sindicatos, organizações de trabalhadores e partidos de esquerda. Com isso, o PCB foi colocado na ilegalidade e seus políticos foram cassados. Sempre tem os lados positivos e negativos, Então, o que vai acontecer? 1951 e 1954, gente, olha o homem aí de novo.
Getúlio Vargas retornou à presidência do Brasil. Isto mesmo. Após vencer as eleições de 1950, quando derrotou o udenista Eduardo Gomes e o candidato do PSD, Cristiano Machado. O segundo governo de Vargas ficou marcado por uma forte crise política, que abalou a sustentação de seu governo e por inúmeras polêmicas em torno de política econômica adotada. Então, Vargas, ele já tinha, aí um público que ele venerava, ele já tinha ocupado seu espaço e ele volta com votos diretos, a população escolheu ele novamente no poder. Mas, infelizmente, ele vai pegar aí algumas crises e esse retorno dele vai ficar aí marcado por essas crises na área econômica. Economicamente, Vargas alinhava-se a uma postura mais nacionalista, sobretudo na exploração de recursos naturais. Nessa questão, destacou-se a polêmica em torno da criação da Petrobras, em 1953. Após uma extensa campanha popular que tinha como lema "O petróleo é nosso", a criação dessa estatal, que monopolizava a exploração do petróleo no Brasil, desagradou fortemente certos grupos da política brasileira alinhados com interesses estrangeiros. Vargas, no meu ponto de vista, ele estava tentando favorecer essa estatal para o nosso país. Mas isso vai trazer algumas consequências depois. A postura da intervenção do Estado na economia era outra questão que incomodava bastante. Essa polêmica fortalecera o antigetulismo no Brasil. E Vargas teve que lidar com denúncias frequentes de corrupção e de tentativas de implantar uma ditadura sindicalista no país. Olha só. Logo ele, que já tinha liberado algumas leis trabalhistas, que já estava fazendo, algumas alianças, agora vai ter que lidar com algumas denúncias dentro desse quadro. Vargas também teve de lidar com a insatisfação popular, isso mesmo, logo o seu lado mais forte, por conta da alta da inflação, que destruiu o poder de compra do trabalhador. A resposta de Vargas foi a nomeação de João Goulart, político gaúcho com alto poder de negociação com os sindicatos. Para o Ministério do Trabalho, a aprovação da proposta de aumentar em 100%, era aumentar 100% o salário mínimo. Isso gerou profunda insatisfação nos militares, que criticavam insensavelmente Vargas. E nos udenistas, um dos maiores nomes do antigetulismo foi Carlos Lacerda. Esses dois eram inimigos, viu? Jornalista e dono da Tribuna da Imprensa, um jornal da época, Esse jornalista foi, inclusive, o pivô da crise final do governo Vargas. Então, eles ficaram aí se atacando, gravemente. E assim, claro, sempre em política vai ter aqueles que defendem, que está de um lado, e os outros que não estão, não estão apoiando. Então, Carlos Lacerda seria aí a pedra no sapato de Vargas. Em 5 de agosto de 1954, Carlos Lacerda foi atacado na porta da sua casa, na Rua Toneleiro, em Copacabana, Rio de Janeiro, e as investigações descobriram que Gregório Fortunato, chefe de segurança do Palácio Presidencial, havia sido o mandante do crime. Então, aí vai dar vazão para várias suspeitas, inclusive do próprio presidente. Vargas passou a ser bombardeado por pedidos de renúncia, até que em 24 de agosto de 1954, infelizmente na nossa história, está aí, um suicídio de um presidente. Então ele escreve uma carta e no palácio, do Catete ele dá um tiro no peito, e vem a falecer.
Tem aí uma imagem do jornal da época, né? Extra, matou-se Vargas, o presidente cumpriu a palavra. Só morto sairei do catete. Depois da morte de Vargas, vai surgir um segundo nome muito forte nessa política, né, que é o conhecido JK, né, o famoso Juscelino Kubitschek, que de 1956 a 1961 irá presidir o nosso país. A posse de Juscelino à presidência do Brasil só foi possível graças aos esforços de Henrique Teixeira Lott, ministro da Guerra da organização, o golpe preventivo de 1955, o qual acabou com qualquer possibilidade de golpe contra o político mineiro. Essa ação foi tomada pelo fato de terem acontecido entre 54 a 55 movimentações golpistas para impedir a realização de eleições de 55 e para impedir a posse de JK. JK, que é o Juscelino Kubitschek, né? JK, vinculado à chapa do PSD e PTB, foi eleito presidente após derrotar seus adversários, Juarez Tavoro, da UDN, e Adhemar de Barros, do PSB. Seu governo ficou marcado pelo desenvolvimentismo, ou seja, por posturas econômicas que buscavam o crescimento da economia e da indústria no país. Para alcançar esse desenvolvimento, foi criado planos de meta, que estipulava investimentos em áreas cruciais no país, como a energia e transporte. Aquela época, gente, o Brasil não era o que é hoje. Tá? Havia ainda muitas áreas, inclusive, né, de grandes capitais, que ainda não tinha energia elétrica, né? Ainda não tinha transporte, as rodovias ainda não eram totalmente feitas, as principais, né, ainda estavam por vir a fazer. E JK, ele vai trazer essa proposta, ele vai criar o plano de metas, né, onde ele promete que em 5 anos ele irá fazer muitas coisas. E uma dessas criações aí será a cidade de Brasília, o Distrito Federal do país. Isso ele vai conseguir. O resultado dos 5 anos do governo de JK na economia foi, né, construiu a cidade, mas o crescimento anual médio do PIB foi de 7% e um crescimento industrial de 80%. A indústria bombou, tá? Mas vamos lá. Outro destaque desse governo foi a construção da nova capital, Brasília, né? Que hoje é o nosso Distrito Federal. A obra aconteceu em tempo recorde e envolveu um montante gigantesco de dinheiro. Você imagina, no meio aí do nosso país, a construção de um Distrito Federal, naquela época, o quanto que era difícil, né? Tiveram que trazer trabalhadores dos 4 cantos do nosso país, então o investimento foi altíssimo, e isso vai ter um peso financeiramente mais tarde. Apesar dos resultados positivos, esse governo também ficou marcado pelo crescimento da desigualdade social. Palavrinha que nos persegue até hoje, não é? No país e por seus problemas graves, como baixo investimento na educação, sempre, né? Na alimentação, que permaneceram como gargalhos da nossa sociedade. Até hoje, né? Estão aí sendo motivos da nossa luta. Com a saída de JK, vem Jânio Quadros em 1961. Olha a fotinha dele aí com a vassoura na mão. Essa vassoura foi símbolo da sua campanha política, né, onde ele dizia que ia varrer a corrupção, que ele chegou para limpar tudo, ele agora vai ser o presidente que vai colocar esse país para frente. Vamos ver no que é que vai dar. Jânio Quadros foi o primeiro e único político que a UDN conseguiu eleger. Primeiro e único, né? Da Quarta República. Foi escolhido como candidato do partido por indicação de Carlos Lacerda, líder do conservadorismo do país. Na eleição presidencial de 1960, Jânio Quadros derrotou Henrique Teixeira Lott na chapa do PSD e PTB e Adhemar de Campos, do PSP. O governo de Jânio foi curto, com duração de quase 7 meses. Isso mesmo.
Nesse período, o presidente acumulou polêmicas. Foi o que teve nesse governo. Com a população e com seu partido, a UDN na economia tomou medidas que aumentaram o preço dos combustíveis e do pão. Outras medidas polêmicas foram a proibição do uso de biquínis e condecorações de Che Guevara, líder da luta revolucionária na América. Então ele sujou o filme dele bem sujinho, né? Ficou bem sujinho. Em vez dele se preocupar com a situação do país, com a economia do país, ele estava preocupado com as roupas que as mulheres iam tomar banho na praia, por exemplo, né? Então ele era muito conservador, ele vinha muito cheio de ordens, né? E chega aí no fim, faz aí essa condecoração a Che Guevara, né, que era líder da revolução aí na América naquele período, e isso só acumulou para que a insatisfação dele fosse ampliada, né? Então, com isso, ele sai do governo. Vai entrar João Goulart em 1961 até 1964. O governo de Jango, como era conhecido, né, foi um dos mais atribulados da história do país. Ô, história, né? Sua posse aconteceu em meio a uma campanha política conhecida como Campanha da Legalidade, a qual defendia que Jango, vice de Jânio, fosse empossado presidente no Brasil. A luta entre legalistas e golpistas quase arrastou o país para uma guerra civil. Meu Deus, que período, hein? Jango assumiu a presidência em 7 de setembro de 61 e num regime parlamentarista. Apesar de os poderes políticos presidenciais estarem minados pelo parlamentarismo, a partir de janeiro de 1963, o presidencialismo teve seu poder recuperado por meio de um plebiscito votado pela população. Então, para lembrar, parlamentarismo é quando os parlamentares, quando os representantes, né, do poder imposta essa pessoa, e o presidencialismo é quando ele é votado, tá? Assim, Jango teve poderes para tentar implantar reformas de base, que foi um conjunto de reformas estruturais em áreas vitais do país, né? Como os sistemas tributários eleitorais, ocupava a urbanização e etc. A reforma agrária e a forma como ela seria conduzida no país representava grandes debates das reformas de base, o qual desgastou e isolou politicamente João Goulart. Em virtude disso, seu partido, PTB, perdeu o apoio do PSD, que se bandeou para o lado dos udenistas. Eita, que o país, né, parece que não toma um rumo nesse período. Em 1964, os dois momentos chaves aconteceram. Em 13 de março de 1964, o presidente realizou o discurso da Central do Brasil, no qual reassumiu seu compromisso em realizar a todo custo as reformas de base, que já vem lá, ó, do plano de JK lá atrás. Em 19 de março de 1964, em São Paulo, aconteceu a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, uma resposta ao discurso de Jango. Entre esse evento, evidenciou a existência de uma parcela numerosa do país que se alinhava às pautas conservadoras e lutava contra o governo. Então, o povo foi às ruas lutar pelo seu direito. A continuidade desse processo levou, a partir de 31 de março de 64, a conspiração para a ação dos golpes. Entre 31 de março a 2 de abril, tropas militares realizaram os movimentos necessários para ocupar pontos-chave do país. E no dia 2 de abril, o então presidente do Senado, Auro de Moura, declarou vaga a presidência do Brasil, consolidando assim o golpe contra a democracia e contra João Goulart, né? Tomada do poder. Em 9 de abril foi decretado o AI-5. No dia 15, Humberto Castelo Branco assumiu como primeiro presidente da ditadura militar. Este que será um assunto, né, o AI-5 e a ditadura militar, será um assunto de uma outra aula onde precisa ter, né, um cuidado
e detalhes maior sobre esse período, que não foi fácil também. O Brasil sofreu, né, por um bom tempo. E para resumir essa aula, a Quarta República, também conhecida como República Populista, nome que caiu em desuso, parece até piada, né? Só que não, né? Em desuso entre os historiadores, a República de 46 foi um período iniciado em 1946, com a posse de Eurico Gaspar Dutra e finalizado com um golpe civil-militar que deu início à ditadura militar. Ao longo dessa fase, o Brasil foi presidido por 9 presidentes, entre os quais 5 foram eleitos em eleições presidenciais, incluindo João Goulart, o vice de Jânio. Com o fim do Estado Novo, estabeleceu-se uma democracia liberal no Brasil, a qual expressava os valores de grupo, como bem evidenciou a Constituição de 1946. Esse período ficou marcado por fortes tensões políticas, sobretudo na disputa travada entre PTB, PSD e UDN, e por altas taxas de crescimento da economia. E por hoje encerramos a nossa segunda aula sobre o populismo. Mais uma vez quero te dizer que se você tiver alguma dúvida, né, quiser bater um papo sobre o conteúdo, né, alguma direção, alguma, né, sugestão até para a nossa próxima aula, eu estou à disposição no meu Instagram, né, que fica mais fácil de atendê-lo. Se demorar de atender um pouquinho, você me espera, tá? Porque muita gente. Foi um prazer estar com você. Beijinhos e até a próxima.